Presta atenção que Deus fala em Oséias capítulo 4, verso 6. Põe aí para mim, por favor. Oséias capítulo 4, verso 6. Presta atenção nesse texto. O meu povo, Deus está falando através do profeta Oséias. Então fala para o seu irmão assim, presta atenção que Deus vai falar. E aí você escuta só. O meu povo foi destruído porque o inimigo era mais poderoso. Não. Você entende? Meu povo foi destruído porque tinha mais inimigos do que... Não. Ele diz assim, o meu povo foi destruído porque ele não entendia a sua posição. Porque ele não conhecia quem ele era, ele não sabia qual o tamanho da sua herança, ele não sabia o que ele tinha. O meu povo foi destruído pela ignorância. Fala para o irmão do seu lado como um profeta, uma profetisa, diga assim, destrua a ignorância. Não, mas eu quero que você fale criando na vida do seu irmão, porque é preciso coragem, diga para ele, destrua a ignorância. Então escuta, gente, gaste dinheiro com livro, gaste dinheiro com CD, invista na tua vida, decida investir na tua vida. Pastor, o ano de 2016 vai ser o melhor ano de nossas vidas, diga aleluia. Muito legal, eu creio nisso e vai ser, diga glória a Deus. Mas ele será se você decidir que ele seja. Então é necessário que você decida agora no começo do ano que esse será o melhor ano da sua vida. Mas como é que eu faço isso? Presta atenção, se o meu maior inimigo é a ignorância, eu decido que nesse ano eu vou crescer em conhecimento. Eu decido que nesse ano eu vou conhecer mais o coração do Pai. Eu decido que nesse ano eu vou investir na minha cultura do reino. Eu decido que esse ano eu vou crescer em conhecimento. Eu vou destruir a ignorância. Fala para o seu irmão, destrua a ignorância. João 8,32, Jesus diz assim, presta atenção. Põe aqui, João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora entende bem, gente. Ele diz que nós estamos presos por uma ignorância. Vamos lá? A religiosidade tem nos mantido presos, porque a religiosidade, ela tenta substituir a cultura. E aí eu corro com a minha mão, com a minha cabeça embaixo da mão de um homem de Deus, para que ele ore por mim e eu seja liberto. Não. E aí eu vou, atravesso a cidade lá no ministério do fulano das couve, porque ele vai botar a mão sobre a minha cabeça, vai fazer uma oração poderosa e eu serei liberto. Não. Jesus não ensinou assim. Fala para o seu irmão, preste atenção. Jesus disse que nós somos presos por nossa ignorância. E que quando nós decidimos crescer em nossa cultura do reino, nós somos libertos. Diga aleluia. Então fale para o seu irmão, destrua a ignorância. Agora escuta aí o que eu vou te dizer. Lá vai a cultura do reino, hein? Lá vai a cultura do reino, respira fundo. A palavra que é traduzida na Bíblia, gente, como ignorância, ela do hebraico, literal, também é traduzida por escuridão e trevas. Então escuta isso. A palavra que você lê na Bíblia como ignorância, falta de conhecimento, ela também é traduzida por escuridão e trevas. Está pegando? Agora escuta o que eu vou dizer. A palavra hebraica que é traduzida por conhecimento, ela também literalmente pode ter o significado de luz e claridade. Então entende bem isso aí que eu vou te falar. Ignorância, trevas, diabo. Conhecimento, luz, Jesus. Vamos lá? Vamos lá, pega isso muda a tua vida. Escuridão, ignorância, trevas, diabo. Conhecimento, luz, Jesus. Você pode repetir comigo? Diga assim: ignorância, trevas, diabo. Conhecimento, luz, Jesus. Diga aleluia. Muito legal. Você começa a ser iluminado. Entende isso? Você começa a adquirir conhecimento que te liberta.
nesse momento. Então escuta, gente, o que a gente entende por isso? Que cada uma das verdades de Deus nos liberta de uma cadeia, de uma mentira do diabo. Olha como é simples. Cada verdade de Deus que entra no teu sistema de crença, diga sistema de crença. Vamos lá. O que é sistema de crença, gente? Sistema de crença são os pensamentos que predominam na sua mente. Porque ninguém vai ter 100% dos pensamentos de fé. Porque nós somos seres humanos, somos impactados por circunstâncias, por situações. Mas os pensamentos que vão predominar, eu escolho quais são. Entende isso? E essa é a nossa fé. Vai, gente, abre o coração para você ser liberto, para você vencer essa noite, começar a tua jornada de vitória desse ano. Então escuta o que eu vou dizer para você. Cada verdade que entra no teu sistema de crença, repete, diga sistema de crença. Então você já sabe que o teu sistema de crença são os pensamentos que você investe neles, que predominam na tua mente. Legal? Esse é o teu sistema de crença. Cada verdade que entra no teu sistema de crença te liberta de uma mentira que te mantinha preso. Vai, cara. E escuta só, nunca um homem vencerá um reino. Entende isso? Um reino vence outro reino. Mas um homem não vence um reino. Um reino vence outro reino. Então, presta atenção. Quando a Bíblia fala sobre o reino das trevas... Opa, peraí. Olha, eu só vou ajudar vocês dessa vez, tá legal? Balança teu irmão e fala para ele, acorda, irmão. Eu só vou te ajudar essa vez. Lembra só, olha só. Ignorância, treva, diabo. Conhecimento, luz, Jesus. Pronto. Quando a Bíblia fala do reino das trevas, que reino é esse? É o reino da ignorância. Muito bem. É um reino onde Satanás exerce autoridade baseada na falta do conhecimento que você tem do seu direito e poder. Vamos lá? É um reino do engano. É o reino das trevas. É o reino da ignorância, onde ele exerce autoridade sobre a tua vida, porque ele diz, vai morrer, e você não tem a verdade que combata essa mentira. Então você é preso à limitação dessa mentira, que passa a ser a tua verdade. Aí Jesus Cristo disse, você não precisa de uma oração forte. Você precisa conhecer a luz, a verdade, Jesus. Para que essa nova verdade se sobreponha a essa mentira que está te limitando e te destruindo. E a palavra começa a fazer sentido para a gente. Então escuta, cada uma das verdades de Deus que vem ao nosso coração, aleluia, nos libertam de uma mentira que nos mantinha cativos. Diga glória a Deus para isso. Então vamos lá, pastor. É tudo muito novo. Diga aleluia, diga aleluia. Vamos lá, gente, vai glorificando a Deus, vai ativando o Espírito, porque você não vai poder me acompanhar com a tua mente natural. Esquece, não importa quantos cursos você fez e quantas faculdades você tenha, você não vai conseguir me acompanhar com sua mente natural. Então diga glória a Deus, diga glória a Deus. Vai ativando o teu espírito, vai avivando o teu espírito, porque se você não for no espírito, você não vai acompanhar e vai perder. Vai sair daqui do jeito que entrou, pior, com raiva de mim ainda. Então escuta bem, presta atenção. Pastor, me dá um conselho. Vou te dar um conselho, apesar de que pregação eu não tenho que dar tanto conselho, eu sou um mestre da palavra, mas vou te dar um conselho. Então se prepara para receber um conselho. Faça perguntas. Faça perguntas. Fala para o seu irmão, faça perguntas. No culto não, agora não pode. Faça perguntas, diga para o seu irmão, faça perguntas. Mas deixa eu te falar uma coisa, é claro que isso cabe nós fazermos perguntas ao nosso cônjuge, ao nosso mestre, ao nosso pastor, mas faça perguntas a você mesmo. É esse o conselho. Agora vai como um profeta, diz ao seu irmão, faça perguntas a você mesmo. Pastor, que tipo de pergunta? Deixa eu te falar, é libertador, gente. Fazer perguntas é libertador.
Jesus amava tanto as perguntas que na grande maioria das vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Olha que legal. Tanto que ele amava as perguntas. Agora escuta o que eu vou te dizer. As perguntas, quando você faz perguntas para você mesmo, é extremamente poderoso e libertador. Vamos colocar assim, é poderosamente libertador. Porque quando você não faz perguntas a você mesmo, você é manipulado pelas pessoas que te cercam. Pastor, que tipo de pergunta? Presta atenção. Quem é a pessoa que tem mais investido na minha vida espiritual? É uma boa pergunta. Quem é a pessoa que tem investido financeiramente na minha vida? É uma boa pergunta. Se eu entrasse agora numa batalha terrivelmente acirrada, quem é a pessoa que eu gostaria que tivesse do meu lado? É uma grande pergunta. Se eu morresse agora, quem são as duas pessoas que eu queria orando do lado do meu caixão? É uma boa pergunta. Faça perguntas. Porque se você confiar na pessoa errada, isso pode te destruir. Então, mais uma vez, perguntas são libertadoras. Quem é essa pessoa? Dê um presente a ela e veja como ela reage. Isso vai te dizer quem ela é. Faça uma crítica a ela e veja como ela reage. Isso vai te dizer quem ela é. Faça um elogio a ela. Veja como ela reage. Isso vai te dizer quem ela é. Fale para o seu irmão, faça perguntas, irmão. Quanto mais perguntas você fizer, as tuas perguntas vão determinar o teu sucesso. As tuas perguntas vão determinar o teu sucesso. Diga aleluia. Tuas perguntas vão determinar o teu sucesso. Você pode dizer isso para o seu irmão? Tuas perguntas vão determinar o teu sucesso. Então agora repita comigo, diga assim: a cultura do reino. Aleluia. Vamos falar da cultura do reino. O que é um reino? Primeira coisa, o que é um reino? Lembra? Faça perguntas. O conhecimento te liberta. Não é assim que está escrito na palavra? Isso não pode mudar. Uma vez eu sou bocudo, porque eu não sou um pastor, eu sou um mestre. Então, eu numa conferência no Rio de Janeiro, lotado, eu falei que as pessoas eram ignorantes. E eu usei uma palavra mais dura, eu falei estúpidos. A estupidez tem destruído. E algumas pessoas levaram para mal. E o pastor reclamou, falou, é muito pesado. Eu falei, não, não é pesado. As pessoas são estúpidas. Porque distribui uma folha, não vou fazer isso hoje. E com poucas perguntas, você é um cristão? Você é um cristão? Diga aleluia. É nascido de novo? Amém. Então você vive pela carta magna do reino de Deus. Diga glória a Deus. Essa palavra te dirige, é a tua lei, tua vida, é Deus em tu. Diga aleluia. Quantos livros tem ali dentro? Não responda. Quantos versículos tem ali dentro? Você entende? E eu digo às pessoas, como pode viver por algo que você não domina, se isso é tua vida, ou então não é tua vida? Aí Jesus Cristo disse, conhecimento, o reino do conhecimento. Sabe quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo? Você já sabe que eu disse para você que essa palavra luz é a mesma palavra para conhecimento. Olha o que ele estava dizendo, eu sou o conhecimento necessário. Você precisa me conhecer. Você precisa me conhecer. Fala para o seu irmão, você precisa conhecer Jesus.
Então eu quero ter o melhor ano da minha vida. Diga glória a Deus. Não, só quem quer ter. Diga glória a Deus. Então você vai ter que adquirir conhecimento, investir no teu sistema de crença. Entende? Então, em vez de você ir comer uma pizza, compre um livro. Porque a pizza sai do teu sistema em 48 horas. O livro fica no teu sistema para sempre. Entende isso? Diga aleluia. Então, um reino, ele é um país sede. Ele é uma fonte de cultura. Diga assim, fonte de cultura. O que é um reino? Você consegue entender? Você sabe por que nos Estados Unidos se toma chá às 5 horas da tarde? Sabe? Sabe por quê? Porque um dia ele foi colonizado pelos Estados Unidos. E lá se faz isso. Muito bem. Cultura. Você sabe por que você fala português? Sabe? Porque um dia nós fomos colonizados por Portugal, por um reino. E a cultura desse reino nos invadiu. Muito legal. E quando um rei quer que seus filhos sejam reis, sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa conquistar uma terra distante. Porque aonde o rei está, os seus filhos só são reis se ele morrer. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diga aleluia. Por isso que Príncipe Charles é frustrado. Porque a Margaret não morre nunca. Eles já estão cogitando o William para ser o próximo rei, porque ele passou a vez dele. E a Munra não morre. Entende? Então, se ele quiser ser rei, a Inglaterra precisa conquistar uma terra distante e mandá-lo para longe. Quando o rei de Portugal quis que D. João VI fosse rei, ele descobriu o Brasil. E aí ele mandava D. João VI para o Brasil. Olha que legal. Quando D. João VI chegava no Brasil, ele era rei. Quando ele voltava para Portugal, ele era rebaixado, voltava a ser príncipe. Quando ele vinha para o Brasil, ele era rei. Fale para o irmão que está do seu lado, você é um rei ou uma rainha. Diga. Muito legal. Então Deus quis que seus filhos fossem reis. Entendeu isso? Uma nação de reis e rainhas. Por isso que a Bíblia diz, ele é o rei dos reis. Então, quando ele quis que seus filhos fossem reis, ele criou um mundo. E enviou seus filhos para esse mundo. Aí a Bíblia diz assim, em Salmo 115, verso 15 e 16. Põe ali para mim. A Bíblia diz assim. Salmo 115, 15 e 16. Ela diz, sois benditos do Senhor, porque Ele fez os céus e Ele também fez a terra. Vira, os céus são dele, é o reino dele. E a terra, Ele deu aos filhos. Então fale para o seu irmão do lado, você é um rei, você é uma rainha. Só que, preste atenção, você entende que quando o reino de Portugal chegou no Brasil, vai lá, hein, gente, acompanhe minha loucura, legal? É um dia muito especial. Quando o reino de Portugal chegou aqui no Brasil, não é que tenha sido catepilado a terra, o pedaço do país português e colocado aqui, não tem como se fazer isso. O reino, ele vem dentro do representante real. Então, quando D. João pisava no Brasil, o reino de Portugal chegava. Você entende isso? O reino chegava na pessoa do rei.
O reino chegava na pessoa do rei. Vamos? Muito bom. Então Deus colocou embaixadores nessa terra. Diga embaixadores. Aí Deus colocou embaixadores. Você entende o embaixador? Então entende só, um embaixador é alguém que é enviado com o propósito de representar os interesses do seu reino de origem, sem se envolver com nenhum tipo de crise ou crítica da nação para a qual ele foi. Vamos lá? Um embaixador é alguém que é enviado em nome de um reino, e essa pessoa, ela vai sem se envolver com nenhum tipo de crise ou crítica da nação para a qual ela foi enviada. Então ela é sustentada pelo seu país de origem, e ela é sustentada, protegida e garantida pelo seu país de origem. Diga aleluia. Então o embaixador, ele vai e ele representa o país que o enviou. Mas se ele vai para a Etiópia, e a Etiópia está passando fome, não tem dinheiro, ele não sofre isso. Porque ele é sustentado pelo país que o enviou. Ele vive na economia do país que o enviou. Então, entende bem. Fala para o seu irmão, preste atenção. Aleluia. Preste atenção. A casa de um embaixador, a casa do embaixador dos Estados Unidos no Brasil é território americano. Entende isso? E se você der um tapa na cara do embaixador americano, isso não é uma agressão física. Isso é um ato de guerra. Entende isso? Então Deus diz assim: se você escandalizar um desses meus pequeninos, é melhor que você se enforque. Diga aleluia. Porque o reino que nos enviou nos garante. Diga glória a Deus. Só que aí você presta atenção. O embaixador não tem opinião própria. Diga aleluia. Põe aí para mim. Lembrei, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. De sorte que nós somos. Você pode falar com fé? De sorte que nós somos. Uau, então nós somos embaixadores. Nós estamos nessa terra cuidando dos interesses do nosso reino de origem. Diga aleluia para isso. Vai, gente, olha, pega isso vibrando no teu coração. Isso vai fazer a diferença na tua vida esse ano. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Diga glória a Deus. De sorte que nós somos embaixadores. Agora escuta só, por que tem tanta discussão aí sobre o mundo eclesiástico, sobre formas de pensar, sobre homossexualismo, adultério, por que tem tanta discussão? Porque as pessoas não entenderam ainda embaixador. Porque o embaixador não tem opinião própria. O embaixador, ele está colocado naquele território estranho para que ele defenda os interesses do país que o enviou. Então ele precisa não ter opinião própria. Eu nunca vou me esquecer, na ONU, quando estavam tentando fazer o desarmamento nuclear da Coreia do Sul, que estava fazendo testes nucleares no oceano, e aí estavam tentando desarmar, e na ONU os países todos votaram a favor, desarma. E o embaixador da Coreia do Sul, com lágrimas nos olhos, votou contra. Porque ele não tinha opinião. Ele ali estava numa função que ele era obrigado a defender os interesses da sua nação. Então, pastor, o que você acha do sexo antes do casamento? Eu não acho nada. Mas o meu reino diz que é pecado. Posso ouvir um aleluia? Pastor, o que você acha do homossexualismo? Eu não tenho opinião a esse respeito. Mas o meu rei diz que é uma abominação. Diga aleluia. Embaixadores.
Repete, diga embaixadores. Só que o primeiro embaixador que Deus mandou para a terra foi Adão. E Adão tinha que tomar conta dos interesses do reino nessa terra. Amém, gente? Então Adão ele tinha que tomar conta dos interesses do reino nessa terra. Mas ele virou as costas para o reino. Ele se desligou. E o capítulo 3 de Gênesis é a declaração de independência de um embaixador traidor, que vira as costas para o seu reino de origem e tenta agora adquirir cidadania na terra que ele foi enviada. E então Adão se torna um terreno natural. E ele vira as costas para o seu rei que o enviou. Então ele agora era um embaixador sem reino. Repete comigo, diga assim, terrível, terrível, terrível. Ele era um embaixador sem reino agora. Então ele não tinha mais o sustento do reino. Ele não tinha mais a proteção do reino. E ele dará ordem aos seus anjos para que acampem à sua volta, para que nenhum mal te suceda. Diga aleluia. Isso é a segurança do teu reino que te enviou. Então ele te sustentará e certamente o teu Deus em glória suprirá cada uma de tuas necessidades em glória por Cristo. Diga aleluia. É o teu reino te mandando os recursos que você precisa para cumprir tua tarefa de embaixador nessa terra. Diga glória a Deus. Uau! Embaixadores. Então aí do seu lado tem sentado um embaixador do reino. Você está lendo ali? Somos embaixadores da parte de Cristo. Não confunda Cristo com Jesus, por favor. Tá bom? Porque Jesus nunca se chamou Cristo. Cristo era a função de Jesus, tornar Deus legal nessa terra. O Espírito de Deus, Cristo, habitava dentro de Jesus. E Jesus foi o corpo santo que tornou Deus legal nessa terra. Cristo. Então vocês são embaixadores de Cristo. Fala para o seu irmão, você é um embaixador de Cristo. E agora o reino dos céus estava sem um embaixador. Uau! E aí Jesus veio a essa terra. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Jesus veio a essa terra, mas ele não veio trazer uma religião. Fala para o seu irmão, Jesus não veio trazer uma religião. Ele não veio. Ele veio restaurar o governo dos céus na terra. Diga aleluia. Ele veio trazer de volta o principado do reino dos céus na terra. Diga glória a Deus. Então é político. Fala para o seu irmão, é político. Não é religioso. É político. Entenda isso, porque isso traz poder. Então escuta Isaías capítulo 6, verso 7 em diante, por favor. Está errado, não disse que não é? Eu falei para você, capítulo 9, verso 6. Olha lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e a religião estava sobre seus ombros. Não. Fale para o seu irmão, não, irmão, não. Um governo. Um governo estava sobre os seus ombros. Um governo estava sobre seus ombros. Um governo estava sobre seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vira, verso 7. Do aumento desse governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Diga aleluia aí onde você está. Então Jesus, ele veio a essa terra com uma função: trazer o governo, a cultura do reino dos céus. E em si Jesus trouxe esse reino. Você lembra que o reino não vem na presença geográfica, o reino vem na pessoa do rei. Então Jesus vem a essa terra e traz o reino dos céus dentro de si. Diga aleluia para isso, gente. Então ele traz o reino dos céus, ele traz o governo dos céus, ele traz os princípios dos céus, ele traz os valores dos céus, ele traz a cultura dos céus, ele traz um sistema de governo. Sabe, gente,
o ser humano, por que você acha que o ser humano investe tanto na política? Por que você acha que a política move o mundo inteiro? Por que você acha que a política ela entra em guerra? O mundo inteiro é socialismo, capitalismo, anarquismo e vai presidencialismo. E por que você acha que o mundo inteiro gira em torno da política? Porque o ser humano acredita que o que lhe falta para que ele seja feliz e um sucesso é o que ele perdeu em Adão: um governo. Mas é interessante que não funciona, né? Porque o melhor é o capitalismo. Aí você vai, destrói, a natureza destrói. Aí o melhor é o socialismo. Aí você vai, quem está lá dentro que é o capitalismo. E aí você vai, e nada disso vai resolver. Porque na realidade o que nos faz falta é a cultura do reino dos céus. Diga aleluia. Nós nascemos para viver no reino dos céus. Repete comigo, diga: reino de Deus. Aleluia. Então o que é um reino, pastor? Então presta atenção, um reino, ele tem princípios. Repete comigo, diga: princípios. E o princípio maior do reino de Deus é o seguinte, de um reino, é o seguinte: num reino, ninguém é dono de nada. Entendeu isso? Num reino, o rei é dono de tudo. Agora entende esse princípio da cultura do reino. Fala para o seu irmão assim, preste atenção. Escuta só esse princípio da cultura do reino. A qualidade de vida dos súditos, dos cidadãos desse reino, é que determina a honra do rei. Entende isso? Quanto mais qualidade, quanto mais ricos, saudáveis, protegidos forem, maior é a honra do rei. Aleluia, diga aleluia. Você entende? Mas ninguém é dono de nada. Então você já deve ter visto um tipo de cena assim em algum filme que você já assistiu. Eu quero construir uma casa no reino. Então eu chego junto do rei e digo: seu rei, eu preciso cortar algumas de suas árvores reais no bosque real. Aí o rei olha para mim e diz assim: você tem meu favor, pode cortá-las. Aí eu vou lá e corto. E aí quando eu corto, o que eu tenho que dizer? Obrigado, meu rei. Aí eu quero fazer um churrasco no aniversário do meu filho. Aí eu chego e digo: seu rei, eu preciso abater algumas de suas aves reais. Ele diz: você tem o meu favor, pode abatê-las. Aí eu vou lá e pá! E aí eu faço o churrasco. O que eu tenho que fazer? Obrigado, meu rei. Então Deus diz assim: todo ser que respira o meu ar, me dê louvor, me agradeça. Diga aleluia. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, meu rei. Obrigado, meu rei. Fala para o seu irmão: Jesus é rei. Jesus é rei. Então preste atenção, vamos ver alguns versículos aqui. Quando Jesus veio à terra, aí, aleluia, não vou pregar sobre isso agora, mas Jesus, ele tinha um primo chamado João Batista, porque era filho da tia dele, né, de Isabel. E João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Entende isso? E muita gente não entende por que Jesus ficou até os 30 anos sem fazer nenhum milagre. Mas é porque na cultura judaica daquela época, ninguém podia sair para a rua para ensinar antes dos 30. Entende? Para ser um rabi, diga rabi, mestre. Para ser um mestre tinha que ter mais de 30. Entende? Tinha que ter mais de 30. Então, João Batista fez 30 e disse: mamãe Isabel, eu vou para o deserto, porque eu preciso cumprir meu ministério à frente de Jesus, do meu primo. E ele foi. E depois que João estava 6 meses já exercendo seu ministério, batizando e dizendo ao povo: arrependei-vos, 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 porque aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu não sou digno sequer de amarrar suas sandálias. Aí Jesus fez 30. Ele disse: mamãe Maria, eu tenho que ir. E ela disse: você vai para onde? Ele falou: não sei, vou cumprir meu ministério, eu sou o rei. Aí ele vai. Mas escuta, presta atenção, ele não vai direto ministrar. Tinha alguém levantado na Bíblia como líder dele, porque a Bíblia fala de João, que aquele João era aquele que iria diante do Senhor para endireitar os seus caminhos. Liderança, fala comigo, diga liderança. Repete, diga liderança.
Muito legal. Mas Jesus era muito mais poderoso que João, diga aleluia. Mas João era líder de Jesus. Então Jesus não foi a Pôncio Pilatos, também não foi a Herodes. E ele também não foi a Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Mas ele foi a João Batista. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito, Jesus. Jesus cheio do Espírito, diga aleluia. Hã? Mas ele nunca tinha curado nenhum passarinho. Mas a Bíblia diz que ele chega diante de João. E ele se dobra diante de João. E aí a Bíblia diz que João diz assim: não, Jesus, tu és muito mais poderoso que eu, te levanta. E Jesus faz psiu. João, importa que seja assim por enquanto. Então Jesus se dobra e João põe a mão na cabeça de Jesus. E ali a autoridade autoriza o poder. E aí diz que o Espírito Santo desce na forma de pomba. Mas a Bíblia diz que Jesus já era cheio do Espírito. Ele era cheio do Espírito. Mas desceu a unção. Repete comigo, diga unção. A virtude, diga virtude. Aleluia. E ali a autoridade libera o poder. Interessante. Por que muitas igrejas nunca crescem? Porque tem pessoas dentro da igreja que são muito mais poderosas do que o pastor. Mas o pastor ainda é autoridade para liberar esse poder que está dentro de você. Legal, para legalizar essa operação. Muito bom. Quando Jesus sai dali, ele sai uma bomba. Aí ele enfrenta o diabo, ele ressuscita defunto, e ele multiplica pão, e ele cala a tempestade, e ele bota para quebrar, porque agora ele estava autorizado pela sua liderança. Interessante. Diga interessante. Mas ouve bem o que eu vou falar para vocês. Então agora Jesus autorizado, ele volta. Vou botar para quebrar. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Mateus 4:17. A primeira pregação. Fala para o seu irmão. A primeira pregação de Jesus. Olha lá o que está escrito. Desde então começou. Diga começou. Fala com fé, homem. Começou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Repete, diga arrependei-vos. Você sabe o que é arrependimento? Eu sei, pastor. É remorso, eu começo a chorar, pastor, e convenço todo mundo de que eu nunca mais vou. Não é não. Muito legal. Arrependimento nunca será o resultado de um flagrante. Uau, gostei dessa frase. Entende isso? Arrependimento nunca será o resultado de uma situação em que a casa caiu. Porque na hora do flagrante que a casa cai, todo mundo chora e nunca mais eu faço. Mas escuta, arrependimento sempre será uma inspiração. Diga inspiração. Uma influência, diga influência do Espírito Santo, que muda a nossa mente. Então escuta, a palavra que é traduzida ali como arrependei-vos é a palavra metanoia. Vamos aprender grego, diga metanoia. Diga de novo, metanoia. Metanoia, meta é mudança, noia é mente. Então, o que Jesus diz ali? Desde então começa Jesus a pregar. E ele diz assim: ei, mudem o vosso sistema de crença, porque o reino de Deus chegou. Diga aleluia. Aleluia. Ele diz assim: o reino chegou, você agora vai ter que mudar o seu sistema de crença. Fala para o seu irmão, se prepara, irmão. Mateus 24, 13 e 14, eu vou ler. Põe aí. Então, olha lá, aquele que perseverar até o fim. Escuta só, Jesus estava falando para os seus discípulos sobre o fim dos tempos. E aí ele diz: virão guerras, já vieram. Aí ele diz: pais matando filhos, está cheio por aí. Filhos matando pais, está cheio por aí. Homens serão detratores, orgulhosos, presunçosos, cheios de si, está cheio por aí. Aí ele disse: mas isso ainda não será o fim. Verso 14. Esse evangelho do reino, repete, diga do reino,
Então escuta só, não é qualquer evangelho. Aleluia, diga aleluia. Você consegue entender que então o final dos tempos e a volta de Cristo não está condicionada a eventos? Vai, gente, só os inteligentes. Ela está condicionada à veiculação de uma mensagem específica. Ele diz: terão guerras, terremotos, maremotos, já estamos vendo, mas não será o fim. Então, o evangelho, qualquer evangelho do reino. Evangelho significa boa notícia. Então os homens começarão a trazer as boas notícias, que o reino de Deus voltou à terra na pessoa do rei, diga aleluia. E que agora o reino de Deus voltou à terra na pessoa do rei, diga glória a Deus. E quando os quatro cantos da terra ouvirem essa mensagem, o rei volta no seu reino. Caramba, gente. As pessoas dizem: mas a mídia está muito evoluída, pastor, e a internet. Então todo mundo já ouviu, mas ouviu o quê? Muito bem. Ouviu sobre a fé? Parabéns para você nessa data querida. Eu amo os pregadores da fé, louvo pela vida de Kenneth Hagin, Douglas Ward, Charles Finney. Louvo a vida desses homens porque mudaram minha vida e me deram ferramentas para mim lutar. Mas não é essa mensagem que prepara a volta. Vamos, gente. Bora, gente. É bíblico. Então esse evangelho do reino. Repete comigo, diga: do reino. Presta atenção, Mateus 5,3. Eu usei o livro de Mateus, mas peguei várias passagens de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados, abençoados, benditos são os pobres de espírito. Você sabe que o mundo lá fora usa essa expressão pobre de espírito como pejorativo, xingamento até. Diz assim: o cara é pobre de espírito. Rapaz, que pobre de espírito. Mas Jesus usa isso como um elogio. Porque o que ele está falando, gente? Ele está falando que bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua necessidade e falência espiritual. Ele está dizendo: cara, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, a decadência existencial do seu espírito. Porque só nesses o reino poderá ser implantado. Repete comigo, diga: cultura do reino. Fala com fé: cultura do reino. Sabe por que o reino só pode ser implantado nesses? Porque o reino é uma cultura. Então, se a pessoa estiver soberba e cheia de si, o reino não entra nela. Primeira condição do reino, e mais importante, que eu te ensinei. Você pode não estar lembrado, mas presta atenção, não vou ficar te lembrando sempre. Guarda isso, o conhecimento que te liberta para te dar o melhor ano da tua vida. No reino, ninguém é dono de nada. O rei é dono de tudo. Fala para o seu irmão: o rei é dono de tudo. Então o rei te dá um carro. E aí você pensa que esse carro é seu. Aí você diz: meu carro está limpo. E as pessoas estão sujas, não entram. Então o rei vai te tomar esse carro. Por que ninguém disse um aleluia? Porque tudo é do rei. Posso ouvir um aleluia? Eu sei que você está pensando aí, mas vamos lá, Mateus 6,33. Repete comigo, diga assim: cultura do reino. Fala com fé: cultura do reino. Isso vai mudar a tua vida. Mas buscai em primeiro, diga primeiro. Diga primeiro. Sabe por que eu estou mandando você repetir? Gente, porque eu sou um mestre da palavra. Eu gastei muito tempo procurando, sabe o que? O segundo. Eu mandei você repetir primeiro, porque ele diz: buscar em primeiro, diga primeiro, o reino. Eu disse: tá bom, então agora eu vou descobrir na Bíblia qual é o segundo lugar. Porque se eu busco em primeiro o reino, o segundo deve ser os filhos. Nunca encontrei. Se eu busco em primeiro o reino, o segundo deve ser o marido. Nunca encontrei. Primeiro é o reino, o segundo é a família.
Nunca encontrei. Surpresa, não existe o segundo lugar. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino. O reino, diga o reino. E o segundo, terceiro, quarto e até o milésimo está incluído no todas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Pelo Rei do reino. Você busca o reino. Preste atenção. Para com esse negócio de muita fé, pouca fé. Quanta fé você tem? Sabe quantas vezes a minha vida quase foi destruída por causa desse negócio de muita fé e pouca fé? Porque eu estava passando por lutas e eu olhava e as pessoas chegavam e diziam assim: é porque você tem pouca fé. Se você tivesse muita fé, você... E eu tinha que aceitar aquilo. Então toda vez que eu passava por uma luta e estava sendo derrotado, eu já nem falava mais. Eu dizia: eu já sei. Entende isso? E aí um dia eu li na passagem daquela mulher do fluxo de sangue, que ela estava em pecado eminente, completamente errada, porque na lei judaica ela não podia estar dentro da cidade e muito menos perto do povo e se esbarrando com ninguém. Ela tinha que ser tratada como uma leprosa fora da cidade. Se ela tivesse que entrar, tinha que ser com um sino, que nem gado, blém, 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 gritando: impura, impura, para que todo mundo saísse de perto dela. Mas ela não estava fazendo isso, ela estava calada, se infiltrando no meio da cidade, um pecado eminente. E Jesus Cristo, o mestre, o rabi, estava ali. Então ela podia pensar que ele ia chegar perto dela e dizer: sua pecadora maldita, pedrada nela, matem ela. Mas não, ela não pensou em justiça. Ela não pensou em fé. Em momento nenhum ela saiu: será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Ela só saiu com uma certeza: se eu tocar na veste dele, ele tem amor, graça, misericórdia para me curar, para me restaurar. E ela foi até lá e pum! E aí eu comecei a entender: para com esse negócio de muita fé e pouca fé. E aí eu encontro Jesus dizendo assim: se a vossa fé for do tamanho de um caroço de banana. Já viu uma banana? Dentro daquele pintinho preto. Eu uso caroço de banana porque o grão de mostarda ninguém conhece. Então entende bem, aquele pintinho preto é o caroço da banana. É do tamanho do grão de mostarda. E Jesus diz: se a tua fé for do tamanho de um caroço de banana, tu manda essa montanha sair daqui e se lançar no mar e ela te obedece. Aleluia. Quantos de vocês entendem que ele tirou todo o foco do tamanho da fé? Uau! É disso que precisamos. Fala para o seu irmão: é disso que a gente precisa, irmão. Aleluia! Aleluia! É viver nessa graça maravilhosa. E aí ele diz assim: a tua fé tem que ser baseada no conhecimento. Ela vem pelo... ela vira uma certeza. A fé é... Vamos, gente, está com medo de quê? Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a... certeza. Diga com fé: certeza. Certeza. Legal, então vamos lá. Fé é certeza. Está na Bíblia, diga é. Isso é um ponto final. Certeza tem como ser grande ou pequena? Muito bom. Fale para o seu irmão: muito bom, irmão. Muito bom, presta atenção. Você tem certeza que essa camisa é grafite? É cinza? Tenho. Não tem como crescer isso. Se isso é certeza, não tem como crescer. Então presta atenção: certeza ou é? Muito bem, gente. Olha como vocês estão passando por média. Entendeu? Então Jesus vira e diz assim para os caras: por quem ainda não tendes fé? Porque se a vossa fé for do tamanho de um caroço de banana, você manda a montanha sair da tua frente e se lançar no mar. E o teu caminho será aberto. Diga aleluia! Aleluia! E aí está ali: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Diga o reino de Deus. Diga o reino de Deus. Então, se você entender que quando você busca o reino de Deus, todos os benefícios do reino caem sobre a tua vida.
Eu não tenho que ter fé para ser curado. Vamos, gente. A fé é a certeza. Uau! É outro nível, tá, gente? É outro nível. Tem gente que não me suporta porque eu destruo a religião. Tem gente que não me suporta, diz, não deixa ele vir não traz ele não, porque ele vai destruir todo o nosso castelinho de carta de baralho que a gente fez há anos e anos e anos. Mas Deus me deu um chamado. Legal? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Então repete o verso comigo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, só o comecinho. Esta é. Presta atenção, a fé não traz vitória. Muito bem. A tua fé não te cura. Ela é tua cura. A tua fé não te prospera. Ela é uma vida rica. Aleluia. Aleluia. Então ele diz assim, a fé é a certeza de que tudo o que ele fez para você é manifesto em tua vida. Só isso. Você crê e tem certeza e anda nessa vitória. Aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Glória. Põe aí outro verso. Mateus 4:23. Lá, gente. E percorria Jesus. Presta atenção lá, gente. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas ruas e nas sinagogas, pregando qualquer evangelho. Não. Pregando que evangelho? Você sabe que a gente lê a Bíblia tanto, mas a gente precisa de um mestre para atentar para esses detalhes. Está entendendo isso? Quem está entendendo, diga aleluia. Quer ver uma coisa? Lucas 4:43. Põe ali. Lucas 4:43. Olha lá, gente. Então, Jesus estava ensinando para os caras e Jesus disse, vou ter que ir. Os caras disseram, não vai não, Jesus, tu está curando, tu está multiplicando, é tão bom ficar contigo, não vai não. E Jesus disse então assim para eles, para rapaz, tem que ir. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades qualquer evangelho. Qual evangelho? Porque para isso... Você entende a seriedade disso? Peraí. Para isso eu fui enviado. Então vamos lá, pergunta do milhão. Só para os inteligentes. Baseados na Bíblia e não em ensinamento de homem algum. Para que Jesus foi enviado? Por que você está com medo de responder? A Bíblia te ensina, cara. Eu não estou mandando você falar É o livro que é a tua vida. Esse livro é a tua vida, diga aleluia. Então vamos lá, segunda chance, hein? Para que Jesus foi enviado? Não, pastor, ele foi enviado para me perdoar. Não, senhor. Ele te perdoou para que você pudesse entrar no reino. Não, pastor, ele veio para me redimir. Eu tenho certeza. Não, senhor. Ele te redimiu para que você fosse livre para entrar no reino. Aleluia. Está entendendo isso? Então Jesus veio com uma única missão principal: estabelecer o reino de Deus. Diga aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Põe aqui para mim Mateus 13, verso 19. Mateus 13, 19. Fala para o seu irmão assim, olha, agora preste muita atenção. Olha aqui para o pastor, olha aqui para o pastor. Eu vou te dar agora algo muito importante. Fala para o seu irmão, é muito importante. Ele está ensinando a parábola do semeador. Então ele diz assim:
ouvindo alguém a palavra, qualquer palavra. É interessante, você nunca prestou atenção nisso, que todo o ensinamento de Cristo gera em torno do reino. Mas presta atenção, olha o que ele diz: ouvindo alguém uma palavra do reino, e não compreendendo, se rebelando, sem querer entender, endurecendo o coração, então vem o maligno, Satanás, e arranca, rouba o que foi semeado nesse coração. Sabe o que eu acho interessante? Quando você começa a vir à igreja, Satanás manda demônios te pararem. Pode acreditar. Quando você começa a ser um dizimista, Satanás manda demônios te pararem. Quando você começa a perdoar um inimigo, Satanás manda demônios te pararem. Mas quando você começa a ouvir a palavra do reino, ele vem pessoalmente. Porque ele tem medo do reino. Fale para o seu irmão: Satanás morre de medo do reino. Está entendendo isso? Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia, aleluia. Então põe aqui para mim agora Mateus 16, 13 em diante. Põe aí para mim. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia. Vamos lá, gente, vamos desmistificar a palavra. Fala para o seu irmão: vamos desmistificar a palavra. Então, Jesus estava andando, vamos lá, gente, calmamente, Jesus estava andando, e ele chegou num lugar, era Cesareia, a cidade de Filipe, o evangelista. Então Jesus, quando chegou nessa cidade, ele virou para os seus discípulos e disseram assim: vem cá, quem estão dizendo por aí que eu sou? Vai virando aí, vai virando, verso 14. E eles disseram: olha, uns estão dizendo que tu é Buda, um profeta inteligente. Outros estão dizendo que você é Mahatma Gandhi, um profeta inteligente. Outros estão dizendo que você é Hare Krishna, um profeta inteligente. Ninguém pode negar isso. Outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é Elias. Jesus não gostou. Fala para o seu irmão: Jesus não gostou. Jesus não gostou. Jesus ficou bravo, vira. E ele disse assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Vira. E Simão Pedro, diga Simão Pedro. Sabe como era o nome dele? Como? Só Simão. Pedro não era o nome dele. Pedro era um apelido que Jesus botou. Sabia que Jesus era espirituoso? Era. Tiago e João, ele apelidou de irmãos Boanerges, que significava filho do trovão, porque eles eram brabos, gostavam de brigar. Simão, ele botou o nome de Pedro, porque pedra, tinha cabeça dura, cabeçudo. Hoje em dia isso se chama bullying, mas no tempo de Jesus era... Hoje em dia isso dá até cadeia, mas Jesus era senhor, ele podia brincar. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, diga Cristo. Sabe o que significa Cristo? O Rei ungido. Diga aleluia para isso, diga aleluia. Sabe por quê, gente? Porque Jesus disse assim: olha, ei, eu não posso ser profeta, porque profetas não podem ter reinos. Só quem pode ter reino é o Rei ungido. Entende isso? Quem está entendendo, diga aleluia. Então ele diz: presta atenção, eu não posso ser um profeta, porque profetas não podem ter reino. Só quem pode ter reino é um rei. Então eles dizem: você é o Rei ungido. E aí, vira. Jesus respondeu e disse: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, Simão, filho de João, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vira. Pois também eu te digo que tu és Petrus. Diga comigo, Petrus.
é a palavra grega para Pedro. É um seixo pequeno. Legal? E aí ele diz assim: e sobre esta pedra, agora diga assim, Petra, é uma montanha de rocha. Legal? Então do grego, Petros é um seixo pequeno, Petra é uma montanha de rocha. Petro é um seixo pequeno, Petra, uma montanha de rocha. Diga aleluia. Então ele diz assim: Pedro, tu é cabeçudo, tu foi de encontro a toda a religião e ao mundo, tu teve coragem, hein? Tu renovou tua mentalidade na rocha. E sobre esta Petra, sobre essa montanha, que é essa revelação de que eu sou o rei ungido, eu edificarei a minha igreja. Repete comigo, diga eclésia. Escuta bem, eclésias não é uma palavra religiosa. Eclésias é uma palavra romana. Sabe o que significa uma eclésia? Então preste atenção. Roma foi o maior império que o mundo já viu. E quando César, diga César. César não era um nome. César era um título. Era o rei. Augusto César. O nome dele era Augusto, o rei. César era um título. Está entendendo? Era o rei. Então, quando o rei César conquistava uma nova terra, ele não tinha população. Quando ele conquistou a Grécia, ele não tinha população. Ele era o maior reino do mundo agora. Maior reino do mundo. Mas ele não tinha população para botar, para popular, para administrar aquela terra. Então, o que ele fez? Ele separou um pessoal de dentro da Grécia. E ele separou e tirou para fora. Diga, tirou para fora. E aí ele pegou esse pessoal que ele tirou para fora, ele montou uma guarda e protegeu para que ninguém ameaçasse. Aí ele pegou e financiou para que ninguém subornasse. E aí ele disse: agora vocês vão cuidar dos meus interesses aqui na Grécia. Eu os protejo, eu os financio, eu os faço rico, eu cuido da saúde de vocês, eu os protejo, e vocês vão cuidar dos meus interesses de Roma, do rei, aqui na Grécia. A eclésia de César. Então Jesus vira e diz: se eu for um profeta, eu não posso ter uma eclésia. Só um rei pode ter uma eclésia. Aí Pedro diz: tu és o rei ungido. Ele diz: aleluia, Pedro. Deus te revelou isso, porque agora, sobre essa rocha dessa verdade, eu poderia edificar a minha eclésia, separar um povo que eu vou proteger, que eu vou financiar, que eu não vou abandonar, que eu vou cuidar, que eu vou guardar, que eu vou manter a saúde deles, que eu vou pagar a conta deles. E aí, esse reino do mundo não poderá prevalecer contra eles. Porque eu, o reino, virei por trás, protegendo, financiando, guardando. Meus embaixadores. Meus embaixadores. Aleluia. Verso 19. Aí ele vira e diz assim: e eu te darei as chaves do meu reino. E escuta só, Pedro, a partir daí, tudo que tu ordenar na terra, os céus se moverão. Aleluia, diga aleluia. Gente, se você não despertar para esse conhecimento, você ficará preso na fé rasa, onde você fica combatendo com o diabo o tempo todo. Vamos lá, gente. Nós não servimos a um profeta. Diga aleluia. Os budistas servem a um profeta. Os islâmicos servem a um profeta. Nós servimos a um rei. Diga aleluia. Nós servimos um rei. Diga glória a Deus. É tremendo entender isso, não é, gente? Olha o que Jesus diz em Mateus 23:13. Põe aí para mim, Mateus 23:13.
Olha o que Jesus diz. Fala para o seu irmão, presta atenção, irmão. Aproveita porque muitos queriam estar aqui, hein, ouvindo toda essa verdade, mas não foram escolhidos, não estão. Mas você está, fala para o seu irmão, você está aqui, irmão. Escuta lá o que Jesus escreve. Mas ai de vós, diga ai, diga ai, diga ai. Gente, essa palavra é terrível no hebraico, no grego. Essa é uma palavra terrível. Ai. Jesus diz, ai de vós, escribas, fariseus e saduceus, religiosos. Fala, religiosos. Aleluia. Deixa eu te dizer, satanistas e ateus não se opunham a Jesus. Era a religião que se opunha a Jesus. Então entenda bem, você vai andar no mundo como um cristão, como uma cristã. Nenhum satanista vai se opor e te perseguir. Nenhum ateu vai te xingar. São os religiosos que vão te perseguir. Eu descobri que todas as oposições que eu sofro na minha vida cristã são sempre de irmãos em Cristo que querem viver o que eu vivo, mas não têm coragem de largar a religião sobre a qual eles foram estabelecidos. Usos e costumes, regras, não pode dançar, não pode pular, não pode usar vermelho, não pode bater palma, não pode. Eu sirvo a um rei. Legal? Então escuta aí. Ai de vós, religiosos, porque por causa do teu pode, não pode, vocês ficam presos em usos e costumes hipócritas. Diga hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Não é pejorativo, nem um xingamento. Hipócrita, naquela época, era uma profissão. Muito legal. Então, se eu ia fazer um teatro aqui, e esse teatro eu ia aparecer estereotipado de leão, com uma fantasia, isso era um hipócrita. Alguém que se fantasiava de algo, que se estereotipava de algo. Então ele diz assim, religiosos, hipócritas. Nem vocês, porque vocês não deixam que os outros entrem no reino, nem vocês entram e nem deixam os outros entrar. Interessante. Ai, uma palavra terrível. Vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Aleluia. Quer entrar no reino, entra. Não quer entrar no reino, sai. Mas pelo menos não fica na porta, irmão. No nome de Jesus. Vigia. Olha que... Ai, uma palavra terrível, hein? Uma palavra terrível. E Jesus diz isso para eles. Lucas 16:16. Nós estamos terminando. Fala para o seu irmão assim, aproveita, irmão. As leis e os profetas duraram até João. Tudo que é religião, religiosidade, gente, durou só até João Batista. Só. É como se os profetas fossem historiadores e as leis nos contassem meios de algo que estaria para vir. Aí ele diz assim, mas depois de João, o reino de Deus chegou à terra. Tudo se tornou uma realidade. Agora para nós, diga aleluia. Diga aleluia, gente. Então veja, o diabo tem patrocinado religião como a forma mais eficaz e efetiva de resistir ao reino. Você não pode, você não toca, você não deve, você não vai. E o diabo tem patrocinado, tem igrejas que o diabo não luta contra elas, porque elas se limitam a pregar religião. E o diabo diz para os demônios dele, não vá lá, não vá lá, não vá lá. Porque eles sozinhos se impedem de entrar no reino. Hein? E o diabo, o Satanás, diz para os seus demônios, não vá lá, não vá lá. Porque o pastor dele está fazendo um bom trabalho.
Entende? Muito bom, gente, que você entenda isso. Então presta bem atenção. Jesus não era um profeta. Profetas não podem ter reino. Mas escuta isso que eu vou te dizer. Eu vou encerrar. Um dia, fala para o seu irmão assim, presta atenção, já fechei minha Bíblia, hein? Já fechei minha Bíblia. Eu já fechei minha Bíblia. Fala para o seu irmão assim, presta atenção, irmão. Lucas 18. Lucas 18. Eu quero o verso. Lucas 18. Eu quero o verso 18 também. Em diante. Lucas 18, 18. Vamos lá? Eu já fechei minha Bíblia. Fala para o seu irmão, pastor já fechou a Bíblia. Então, um dia Jesus estava andando pela Galileia. E aí ele encontrou Bill Gates. Jesus teve um encontro com Bill Gates. E Bill Gates era brasileiro. Então, Bill Gates chegou perto de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia? Porque o que está escrito, na verdade, no original, ele não diz o que eu faço para herdar a vida eterna. No original está escrito assim, o que eu faço para entrar no teu reino. Quem tem essa passagem dessa forma? Tem aí? Na sua não está? Ninguém tem? Na Fiel, está colocado assim. Então preste atenção, fala para o seu irmão, preste atenção. Bill Gates chega e diz assim, Senhor, o que eu faço para entrar no teu reino? Para herdar essa qualidade de vida do teu reino? Está prestando atenção? E aí, Jesus olha para ele e diz assim, não estou te reconhecendo. Você é um cidadão do meu reino? E ele diz, eu quero saber o que eu faço para viver essa vida, essa qualidade de vida que o teu reino patrocina. Entrar no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz assim, vira para o 19. Jesus lhe disse, por que tu me chama bom? Ninguém é bom, senão só um, que é Deus. Ele habita dentro de mim, o Cristo. Vira. Sabes os mandamentos? Faça assim, diga assim, escuta bem, sabes o mandamento? O cara fez, manda aí. Não adulterarás, nunca adulterei. Então Jesus pensa dentro dele e diz, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento diz que se você só olhar para aquele outdoor com o Brad Pitt fazendo a propaganda da Zorba, você já é maldita, vai para o inferno. Mas pastor, eu tenho 60 anos. Estou te vendo. Não matarás. Não, agora eu te peguei, Jesus, nunca matei. E Jesus fez, Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento diz que se você só teve raiva de alguém, você já o assassinou no teu coração. Diga assim, Aí, Jesus não estava dizendo nada para ele. Jesus estava dizendo, gente, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o meu reino não é de pessoas perfeitas, é de pessoas justificadas. Ele estava dizendo, gente, no meu reino não é feito de pessoas perfeitas, ele é feito de pessoas que acreditam na perfeição. Diga aleluia. O meu novo reino não é feito de uma obra desempenhada, mas de uma obra acreditada. Diga aleluia. Aí Jesus parou e olhou para o Bill Gates. E aí Jesus disse assim, esse cara quer me enganar. Eu acho que ele quer me enganar, mas eu vou fazer um teste com ele. Fala para o seu irmão assim, presta atenção, irmão. Então Jesus diz, eu vou fazer um teste com ele agora, para ver se ele é mesmo. Vira. Jesus disse assim, ele vira para Jesus e diz, eu tenho observado tudo isso. Jesus disse,
Vira mais um. Jesus ouviu isso e disse-lhe: vou fazer um teste com ele, presta atenção. Se você é do meu reino, e é um cidadão do meu reino, então você sabe que num reino ninguém é dono de nada, o rei é dono de tudo. Então você sabe que o carro que você anda é meu, e eu te empresto para que você ande. Você sabe que a empresa que você tem é minha, eu te empresto para que você trabalhe. Você sabe que sua casa também é minha, e eu te empresto para que você more. Se você é um cidadão do meu reino, você deve saber que tudo me pertence. Então eu te mando que pegue tudo que é meu e está em tua posse e dê aos pobres. Dá uma olhada nisso. Vira. Então o rapaz ficou deprimido e entrou em depressão e precisou procurar um psicólogo. Porque ele não conseguiu assimilar a cultura do reino. Escuta bem. Deus não quer que você seja pobre. Fala para o seu irmão: Deus não quer que você seja pobre. Fala para o seu irmão: Deus quer que você tenha muitas coisas, mas Ele não quer que você seja dono de nada. Aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Deus quer que você tenha muitas coisas, diga glória a Deus, mas Ele não quer que você seja dono de nada. Então presta atenção, no reino de Deus, quanto menos coisa você possuir, mais Ele te dá. Aleluia, aleluia. No reino de Deus, quanto menos coisas você for dono, mais Deus te dá. Diga aleluia, diga aleluia. Esse é o reino do nosso Pai. Então Ele faz um teste. Se você é do meu reino, então você sabe que tudo é meu. Então eu quero que você pegue tudo e dê para Ele. Oh, não, Senhor, estou deprimido porque a minha cultura do mundo. Ele diz: então você não é do meu reino, porque o meu reino vem com uma influência, com uma cultura. Pensamentos que predominam. Muito legal. Se você entra nesses pensamentos, é a mente de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a mente de Deus. Legal, gente? Pegou isso aí? Mateus 24, 43, é isso? Põe aí, Mateus 24, 43. Vamos lá. Mateus. Mateus 24, 45. Presta atenção, gente. Cultura do reino. Fala para o seu irmão, cultura do reino. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor o constituiu sobre sua casa? Vamos lá, gente, entendimento, olha só. Deus te constituiu sobre os bens dele. O rei te confiou os bens dele. Aí Jesus pergunta: quem é, pois, o fiel e prudente, que o rei constituiu com acesso à sua despensa, para dar sustento a seu tempo? Olha que legal. Para ser usado pelo dono. Vira. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, o encontrar servindo. Vira. Em verdade vos digo que ele o porá sobre todos os seus bens. Entende? Cultura do reino. Repete comigo, diga: cultura do reino. Fala com fé, cultura do reino. Diga comigo que vem a cultura do reino. Diga comigo que venha o teu reino. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus.